Bom dia, hoje nós estamos aqui para nosso último episódio a respeito da voz de Deus. Uma voz que a gente precisa ouvir em meio a tantas vozes que estão vindo sobre nós, estão sobre as nossas mentes, sobre os nossos ouvidos. E existe uma voz, e que eu posso dizer para você que é a voz que pode realmente dar direção para mim e para a sua vida. Bom, nós falamos nos outros 3 encontros, no primeiro encontro nosso, sobre a inspiração das Escrituras para ser a voz de Deus. Nós falamos no nosso segundo encontro sobre a utilidade da palavra de Deus que reflete a sua voz. E nós falamos ontem sobre a voz de Deus, a palavra de Deus que é viva. E hoje nós vamos falar sobre o segundo aspecto que está lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Lembra-se que o texto que nós estávamos lendo é que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Nós falamos então ontem sobre que a palavra de Deus é viva, e hoje nós vamos falar sobre essa segunda característica que está aqui em Hebreus, que é eficaz. Se é uma palavra que está em alta nos nossos dias hoje, é a questão de eficácia, trazer resultados. O mundo corporativo, as empresas, as pessoas esperam resultados. As organizações esperam resultados de você, o seu chefe espera resultados de você. Muitas vezes a sua família espera resultados de você. Seus amigos esperam algo de você. E a palavra de Deus, ela diz que ela é em si o resultado, ela traz resultado, ela é eficaz. Existe um conceito em administração, ou 2 conceitos, que parecem ser sinônimos entre si, mas não são, que é a questão da eficiência e da eficácia. A eficiência é fazer certo as coisas, e a eficácia é fazer as coisas certas. Não sei se você consegue entender isso, mas eu vou te dar um exemplo. Um contador, por exemplo, ele é chamado pelo seu cliente ou pelo seu diretor para apresentar um relatório financeiro de determinado período. E ele então se esmera em fazer esse relatório, ele faz um relatório bem feito, muito preciso, cheio de nuances e de detalhes, detalhamentos de informações. Então, uma semana depois, ele entrega um relatório financeiro muito bem elaborado, os números precisos, condizendo com a realidade daquele período. Só que ele entrega esse relatório no momento que já é tarde demais, porque o diretor da empresa já tinha que ter tomado uma decisão a respeito de fazer ou não determinado negócio. Então ele foi eficiente, mas não foi eficaz. Agora, uma pessoa eficaz, um comportamento eficaz seria ele fazer um relatório, mesmo que seja rápido, para atender prontamente a necessidade daquele diretor ou daquele cliente que pediu o relatório, para que ele possa entender como estão as finanças e tomar a decisão. Muitas vezes nós somos eficientes, nós queremos fazer as coisas certinhos, mas nós não somos eficazes, ou seja, não produz o resultado necessário para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é tão eficaz que ela dá algumas aplicações aqui mesmo nesse versículo. Primeiro, ela consegue dividir alma e espírito. Como assim? A alma, ela está relacionada às nossas emoções, está relacionado aos nossos desejos. Já o espírito, ele se relaciona àquilo que nós somos mesmos, ou seja, aí sim a nossa vontade. Nós confundimos um pouco vontade com desejo também. Nós achamos que quando nós queremos chupar um sorvete ou comer uma carne, para saborear aquela carne, nós estamos com vontade. Na verdade, isso é desejo. A vontade é algo consciente. Eu preciso comer carne para ter proteína. Então, isso é vontade. Agora, eu quero comer uma picanha saborosa e suculenta, esse é desejo. Então, a palavra de Deus, ela discerne isso nas nossas vidas. E como a gente se confunde, às vezes, nas nossas emoções. Nós sabemos se a nossa emoção é um desejo ou uma vontade. Ela também é apta para discernir
os propósitos e as intenções do coração. Por que será que nós temos determinado comportamento? Qual a motivação de determinadas escolhas? Então a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é produtiva, ela traz o resultado esperado. Eu não sei se você consegue fazer essa junção de conceitos, mas quando nós falamos que a palavra de Deus em Timóteo diz que ela é inspirada e útil, e agora em Hebreus diz que ela é viva e eficaz, há uma correlação entre esses termos. Então ela é inspirada e viva, e ela é útil e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus ela consegue nos abranger completamente. E eu quero convidar você, meu querido, a se render à palavra de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Leia a palavra de Deus, mas não leia como um livro qualquer. Antes de você ler, ore ao Senhor para que Ele fale com a sua vida, com o seu coração. Diga que são tantas vozes que você está ouvindo e você precisa ouvir uma voz certa, uma voz viva, uma voz eficaz, uma voz inspirada, uma voz que é útil para a sua vida. Então hoje nós encerramos essas nossas reflexões. Há uma voz que a gente precisa ouvir e ela vai fazer com que as outras vozes, não que sejam abafadas, porque não existem vozes que não são ruins, mas nós vamos entender, discernir, selecionar aquilo que realmente está de acordo com a palavra de Deus. E isso quer dizer o seguinte, aquilo que está de acordo com uma vida bem vivida, produtiva e abundante. Quero orar com você. Senhor, obrigado pela eficácia da Tua palavra. E ela vem na hora certa, vem no momento certo. Discerne, ó Deus, os propósitos, discerne as nossas intenções, discerne aquilo que nós estamos confusos em saber, que caminho seguir, que rumo tomar. E a Tua palavra vem, Senhor, e nos dá esse norte, essa bússola, essa direção. Porque o Senhor é o autor da vida. Então a Tua voz é a voz a ser ouvida. Eu peço a Tua bênção para essa pessoa que me ouve, para esse meu irmão, para esse meu amigo. Que, ó Deus, a sua vida seja pautada na Tua palavra. E que o Senhor se revele a ele, se revele a mim, se revele a todos nós, Senhor. E nesses momentos de tantas vozes, a Tua voz seja aquela que a gente consegue discernir apropriadamente. E assim nós oramos em nome de Jesus. Tenha um bom dia, meu querido, e um bom final de semana. E a gente se vê.